Olá pessoal, a gente vai para mais uma aula e hoje falaremos sobre polinômios ou função polinomial. E aqui iremos definir os polinômios e também aprender sobre grau de um polinômio e identidade entre polinômios, polinômio de grau nulo e outros assuntos que envolvem ali o contexto de polinômios. Vamos acompanhar aqui no quadro. Bom, de um modo geral, um polinômio é uma expressão desse tipo. P de x é igual a n vezes x elevado a n, mais a n menos 1 x elevado a n menos 1, mais a n menos 2 x elevado a n menos 2, até o último aqui, que é o a0. Vou te explicar o que significa isso com muitos detalhes ali para que você entenda. Primeiro, eu digo que esse é um polinômio na variável x. Observe aqui que é um p de x, então um polinômio na variável x. Se eu tivesse utilizado uma outra letra, uma letra y, uma letra t, por exemplo, seria um polinômio na variável t, um polinômio na variável y. Para que fique bem claro, o polinômio ele tem que ter uma variável. Nesse caso, a gente vai usar o que é mais comum, é a letra x para a variável. O que essa expressão quer me dizer além disso? Todo polinômio ele é formado por coeficientes. Então, esses valores aqui, ó, a n-1, a n-2, até chegar no último, que é o a0, são chamados ali de coeficientes da variável x. Tá? Por que eu estou escrevendo assim, a n-1, a n-2? Por que a gente escreve dessa forma? Eu estou colocando aqui para vocês um polinômio genérico. Ele tem ali uma quantidade n de termos. Podem ser ali 10 termos, 12 termos, 40 termos, 50 termos, enfim. N termos, tá? Isso quer dizer que os coeficientes, eles vão ter ali o primeiro coeficiente, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e assim por diante. Só que na nossa escrita a gente não costuma escrever em ordem crescente, e sim em ordem decrescente. Obviamente, se eu olhar de trás para frente aqui a expressão do meu polinômio, ó, eu tenho o coeficiente que está na posição 0, na posição 1, posição 2, 3, 4, 5 e até chegar no último ali, tá? Então, estou olhando aqui de trás para frente. Observe que quando eu escrevo a n e aqui eu escrevo a n menos 1, é porque está caindo 1. Depois cai 2, cai 3, cai 4, aí vai caindo até você chegar aqui no último coeficiente, que é um número. É o coeficiente que ocupa a posição 0, ok? Então, esses valores, a n-1, a n-2, vocês vão ver que na prática eles são números complexos. Tá? São coeficientes ali que, na verdade, são números complexos. Quando eu for apresentar os exemplos, vocês irão ver como funciona isso na prática. Além disso, se eu olho para cada um desses valores que estão operando entre si, esse conjunto aqui, ó, a nx elevado a n, aqui é o primeiro. A n-1x elevado a n-1, segundo termo. E assim por diante, esses valores são chamados de termos do polinômio. Tudo bem? Esse polinômio aqui, em particular, ele tem n termos. N é um número genérico. O a0, que é esse último coeficiente, ele é chamado de termo independente da variável x. Observe que ele não multiplica com a variável x, tá? Ou se ele multiplicar, porque tem aqui escondido um x elevado a 0. Ó, aqui é x elevado a 1, certo? O 1 não precisa aparecer. E aqui teria um x elevado a 0. Só que como todo número elevado a 0 vale 1, e a vezes 1 fica a, o a0. Né? Então ele não costuma aparecer esse x elevado a 0. A gente escreve dessa forma mesmo que vocês estão vendo. O a0 é chamado de termo independente porque, de certo modo, ele não virá multiplicando a variável x. Outro detalhe também importante sobre os polinômios é de que todos esses expoentes aqui que vocês estão vendo, o expoente n, n-1, que vai caindo, eles devem ser números naturais.
Então, obviamente, a gente não vai ter expoente ali, por exemplo, 2/3, né? Um expoente raiz de 2, não. Os expoentes são números naturais. E a gente sempre escreve ali os expoentes decrescendo. Então, ó, x elevado a 30, x elevado a 29, a 28, 27, até chegar no último ali. Tudo bem? Bom, aqui eu tenho 4 exemplos de polinômios. Coloquei aqui os nomes desses polinômios como P1, P2, P3 e P4. E ali eu quero identificar os coeficientes, tá? Então veja só como é que eu identifico esses coeficientes. Aqui eu tenho um termo de terceiro grau. Logo, esse coeficiente meu aqui, ele é o A3, tá? Ele acompanha o termo de terceiro grau. Bom, aqui eu tenho o termo de grau 2, logo, esse aqui é o coeficiente A2. Aqui eu tenho o termo de grau 1, logo esse aqui é o A1. E o termo independente, que não tem grau, que o grau é 0, desculpa. Então, aqui eu tenho o A0, tá? Vamos escrever então, ó, o coeficiente A3, ele vale 2. O coeficiente A2, ele vale menos 5. O coeficiente A1, ele vale 4. E o coeficiente A0, que é o termo independente, tá? O A0 é sempre o termo independente, ele vale 1. Isso é o mesmo que vocês faziam ali para a equação de segundo grau, identificar o A, o B e o C, mas aqui a gente está tratando de posição, né? O termo ali que tem grau 3, ele tem o coeficiente A3. O termo de grau 2 tem o coeficiente A2, o termo de grau 1 tem o coeficiente A1 e assim por diante. Vamos aqui agora para o segundo exemplo. Ó. Aqui eu tenho um termo de grau 2, logo esse coeficiente é o A2. Então, A2 é igual a menos 3. E aí vai diminuindo a posição. Ó. O próximo aqui é o A1. O A1 ele vale 4. E o termo independente, o A0, ele vale, aqui, como nós podemos ver, vale menos 2. No próximo exemplo, ele é um polinômio aqui que só tem esses dois coeficientes, o 2 e o 3. Lembrando que quando não aparece o expoente é 1, logo ali o x elevado a 1, requer que o coeficiente seja o A1. A1 é igual a 2 e o A0, que é o termo independente, vale 3. E por fim, esse último aqui. Ó, aqui eu tenho o expoente 5, logo o coeficiente dele é o A5. No entanto, não aparece ninguém multiplicando na frente dele. O termo que eu vou ter ali, o coeficiente que eu vou ter é o valor igual a 1, tá? Bom, na prática, o próximo aqui seria o A4, mas note que não tem ninguém multiplicando por x elevado à quarta. Então, esse A4 ele vale 0, tá? Aqui, ó, eu tenho o termo de grau 3, logo o coeficiente dele é o A3. E esse número que vem aqui na frente, ele vale menos 7, então menos 7. O A2 é igual a 1, que está na frente do x ao quadrado. O A1 é igual a menos 4, está na frente do x elevado a 1. E por fim o A0, vou colocar aqui o A0, que é o termo independente, é igual a menos 2. Tudo bem? O que eu quero observar com vocês aqui? No caso desse polinômio, ele é chamado de polinômio incompleto. Por quê? Porque eu tenho um termo de grau 5 e já pulo para um termo de grau 3. Está me faltando ali um termo de grau 2. Né? O coeficiente desse termo de grau 4, ele vale 0.
Então, tá vendo do 5, do termo de grau 5, você já está pulando para o termo de grau 3. Ali no meio tinha que ter um termo de grau 4, né, para ficar 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Então, sempre que isso acontecer, você vê que está faltando um termo ali de um grau específico, né, na sua organização em ordem decrescente, esse polinômio é chamado de polinômio incompleto. Caso contrário, se ele tiver aqui todos iguais, esse aqui, ó, grau 3, grau 2, grau 1, grau 0, né? Completo, completo e completo, tá? Eu falei sobre grau de um polinômio, acabei mencionando, então eu vou especificar mais um pouco o que seria o grau de um polinômio. Bom, eu tenho ali um polinômio, tá aqui. Esse aqui é o meu polinômio escrito na forma genérica. Observe ali que eu tenho n termos, né? Eu tenho n mais 1 termos, desculpa, ó. Do n até 1 eu tenho n termos, mais esse último aqui, n mais 1 termos. Ok. Então, o termo que tem o maior grau, o maior número de expoente, ele vai definir o grau do meu polinômio. Tá? Eu sempre olho para o maior valor de expoente no meu polinômio. Esse maior valor é o grau do polinômio. Nesse caso aqui, como maior expoente, ele é o n. Obviamente, ele é o maior expoente porque a partir daqui ele começa a cair. Ó. Cai 1, cai 2 e assim por diante. Então, esse n aqui ele é chamado de grau do meu polinômio. Tá? Só reforçando, como que eu obtenho o grau de um polinômio? Basta olhar o maior valor de expoente que esse polinômio possui. Uma exigência é a de que o AN seja diferente de zero. O que significa isso? Obviamente, para garantir que o grau vai ser n, isso aqui não pode ser zero, esse coeficiente não pode ser zero. Por que ele não pode ser zero? Porque se ele for zero, esse termo aqui cancela. Então acaba que o maior expoente que você vai encontrar, na verdade, não é o n, sim o n menos 1. Então não está valendo o grau que você falou, tá? Obviamente, então, que sempre que a gente quiser obter o grau de um polinômio, tem que me certificar que o coeficiente daquele termo que define o grau do polinômio, ele seja diferente de zero. E um outro nome, que é muito comum de aparecer, é o nome termo dominante. Quando você observar o termo onde a variável x tem um maior expoente, ele é chamado de termo dominante, tá? Termo dominante. E o coeficiente do termo dominante ele é chamado de coeficiente dominante por analogia. Então, observe, ó, vamos obter o grau desses polinômios que estão aqui. O primeiro polinômio é esse, a de x é igual a 3x à quinta, mais x ao quadrado menos x. Os expoentes que eu tenho, 5, 2 e 1. O maior expoente que eu tenho aqui é o 5, né? E esse aqui é o meu termo dominante, ó. 3x à quinta é o termo dominante. Então, o grau, eu escrevo dessa forma aqui, ó, o grau GR, de qual polinômio? Do polinômio A, é igual a 5, tá? Porque o expoente do termo dominante vale 5. Vamos identificar agora na letra B o grau do polinômio que está representado na letra B. Então, grau do polinômio B. Bom, aqui eu observo que eu tenho um termo de grau 1 e um termo dependente, que tem grau 0. O grau 1 é dominante, então, grau 1, tá? De cá, eu tenho um expoente 1, expoente 2, e aqui um x elevado a 0 escondido. Quem é o dominante? O dominante, o termo dominante é esse aqui, ó, menos 4x ao quadrado, é o termo dominante. Logo, o grau do polinômio c vai ser o expoente da variável x no termo dominante, que é o 2. Então, o 2, tá? Aqui foi o 1 e aqui foi o 5.
E esse último, como eu só tenho um termo independente, não está aparecendo aqui, ó, a variável x, logo esse grau ali vale zero, tá? Então, grau do polinômio D é igual a zero. Na sequência, aqui a gente tem uma denominação chamada de polinômio nulo. O que seria o polinômio nulo? Vamos pensar aí que eu tenho um polinômio onde todos os coeficientes são iguais a zero. Então aqui, ó, desde o último lá, a gente conta sempre de trás para frente, né? O coeficiente de posição 0, coeficiente de posição 1, posição 2, 3, 4, até o último. Se todos eles forem iguais a zero, a gente diz que esse polinômio é um polinômio nulo, tá? Na prática é só escrever assim, ó, p de x igual a zero, tá? Aqui todos os coeficientes são zero, então quando eu fizer minha conta final vai dar tudo zero. Isso aí é chamado de polinômio nulo na álgebra. Uma observação é que a gente não define o grau do polinômio nulo. Por que a gente não define o grau do polinômio nulo? Lembra que o grau é o expoente que aparece ali na variável x do termo dominante, né? O polinômio nulo ele não tem termo dominante. Não tem. Mesmo porque todo mundo é zero. Então, ó, vamos voltar aqui. Quer ver na expressão do polinômio? Essa aqui é a expressão do polinômio, né? Aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero, tudo zero. Todos esses coeficientes são iguais a zero. Então você não sabe em que momento aconteceu o termo dominante, porque é tudo zero aí. Se a pessoa falar assim, o termo dominante é o de grau 30, mas aí você pode colocar um grau 31, um grau 32, porque vai ser tudo zero, né? Vai ser a mesma coisa. Então, para o polinômio nulo, a gente não define grau, tá? O polinômio nulo, a gente diz que ele não tem grau definido. 4. Eu vou falar aqui sobre o valor numérico de um polinômio. O que seria esse valor numérico? Eu tenho meu polinômio, aqui é um polinômio p de x, e você toma um valor específico, um a. Esse a é um número complexo, tá? Esse a aqui, ó, é qualquer número complexo. Então, a pertence ao conjunto dos números complexos. Quando você joga esse valor no seu polinômio e calcula, esse valor final ele é chamado de valor numérico do polinômio, tá? Então, o valor numérico de um polinômio p de x para o x assumindo o valor igual a, esse a é um número específico que o exercício vai te dar, é, na verdade, você fazer a conta com a dentro do seu polinômio, ok? Então, vamos ver como é que funciona isso no exercício, ó. Eu tenho esse polinômio, p de x é igual a x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos x menos 1. Observe que esse polinômio é um polinômio de grau 3. Olha o termo dominante aqui, ó. O maior expoente é o 3, então esse aqui é o termo dominante, o grau é 3. Determine o valor de p de 2. Não foge da regra que vocês utilizavam para cálculo ali de funções, tá? Eu vou substituir aqui o x por 2, e o x aparece nesses momentos aqui, ó. Aqui aparece a variável x, aqui aparece a variável x, e eu vou colocar ela como 2. O x está assumindo esse valor. Então, ó, cálculo do p de 2. P de 2, onde aparece o x, eu coloco um 2 no lugar. Fica assim, o p de 2 é igual a 2 ao cubo, mais 2 vezes 2 ao quadrado, menos 2, menos 1. O que eu fiz foi substituir o x por 2, que é que o exercício pede. Então, p de 2 vai ficar igual, ó, 2 ao cubo vale 8, mais 2 vezes o 2 ao quadrado, que vale 4, menos 2, menos 1. Resolvendo ali a multiplicação, eu fico com 8, 2 vezes 4 vale 8, e aqui eu coloco menos 2, menos 1. Para finalizar, o
P de 2. 8 mais 8 é 16. 16 menos 2, 14. Menos 1, 13. Esse aqui é o valor numérico do polinômio quando x assume o valor igual a 2, ok? Quarto exemplo, eu tenho esse outro polinômio aqui, que é o polinômio p de x igual a x ao cubo mais 4x ao quadrado mais ix menos 1. Eu quero determinar o valor de p de i. O i é um número complexo, é a unidade imaginária que nós já estudamos. E aí eu vou jogar esse i no meu polinômio e ver que valor numérico eu vou obter, tá? Então, p de i. Vou substituir ali o i. Fico com i ao cubo mais 4 vezes i ao quadrado mais i vezes i menos 1. Eu substituí o i no x, tanto aqui, quanto aqui e quanto de cá, tá? Esse cálculo envolve as potências da unidade imaginária. Lembrando aqui, as potências da unidade imaginária, elas são cíclicas, elas se repetem de 4 em 4. E eu preciso memorizar, então, somente o i elevado a 0, i elevado a 1, i ao quadrado e i ao cubo. Né? Isso aqui nós já estudamos. Quais são os valores dessas potências? 1, i, menos 1 e menos i. A partir ali do 4, o expoente 4 começa a se repetir, ó. O i elevado à quarta, i elevado à quinta, sexta, sétima, depois oitava, nona, décima, 11ª, ele vai se repetindo ali os valores, as respostas de 4 em 4. Bom, então, P de i é igual. Vamos resolver cada uma dessas potências. Ó, primeiro, o i ao cubo, nós já sabemos ali que vale menos i, então coloco menos i, mais 4 vezes o i elevado ao quadrado, aqui ele vale menos 1, então menos 1, mais, aqui eu tenho i vezes i, que é, na verdade, um i ao quadrado, e i ao quadrado nós sabemos que vale menos 1. E o menos 1 aqui também. Portanto, P de i é igual a menos i. Multiplicando aqui, eu tenho menos 4. Fazendo o jogo de sinais, positivo vezes negativo é negativo. Menos 1. Para fechar a minha resposta, P de i vai ser igual. Eu posso juntar os termos que são semelhantes. Menos 4, menos 1 e menos 1. Menos 4 menos 1 vai dar menos 6. Então, menos 6 menos i. Tá? Esse aqui é o valor numérico do meu polinômio quando x assume o valor igual a i. É um número complexo, a parte real desse número complexo é menos 6 e a parte imaginária é menos 1. Outro conceito que vai aparecer é o conceito de raiz de um polinômio. O que isso significa? A raiz ela é sempre o valor que anula o meu polinômio. Então, eu peguei lá um número, né? Um número A. Esse número aqui é um número complexo. Joguei aqui dentro do meu polinômio, no x. Fiz o cálculo e obtive uma resposta igual a 0. Se isso acontecer, você diz que o A que você tem é a raiz desse polinômio, tá bom? O exemplo 4, ele quer que a gente confira se o x igual a menos 1 é a raiz desse polinômio. Para conferir, vamos jogar ele lá dentro e ver que resposta que dá. Então, eu vou fazer o cálculo de P do valor que ele pediu aqui, ó, que é o menos 1. Então, eu fico com P de menos 1, tá?
Isso é igual, substituindo lá no meu polinômio menos 1, fico com menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, menos 3. Então, P de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado, fica 1 positivo, base negativa, expoente par, resultado positivo. Multiplicando aqui, ó, negativo vezes negativo positivo, 2 vezes 1 é igual a 2, menos o 3. E aí, P de menos 1 é igual. 1 mais 2 é 3 e 3 menos 3 é igual a 0. Bom, substituir esse valor no meu polinômio e obtive uma resposta igual a 0, isso significa que esse valor aqui é uma raiz do meu polinômio. Tá? Eu estou dizendo uma raiz porque podem ter ali outras raízes também. Então, portanto, x igual a menos 1 é uma raiz de P de x. E para terminar a nossa aula, vou abordar só sobre o tema de igualdade entre polinômios. Para que fique bem claro, dois polinômios só podem ser iguais quando os coeficientes dos termos de mesmo grau são iguais, tá? Então, se eu tenho dois polinômios ali, e vamos supor que os dois possuam grau 5, o coeficiente de grau, do termo de grau 5 do primeiro polinômio tem que ser igual ao coeficiente de grau 5 do segundo polinômio, tá? Então eu tenho que conferir isso, ó. Se todos os coeficientes do primeiro polinômio forem iguais aos coeficientes do segundo, lembrando que esses coeficientes são dos termos de mesmo grau, se isso acontecer, são dois polinômios iguais. Como que eu denoto isso? Alguns livros trazem essa forma de denotar, P de x é igual a Q de x, ou essa forma aqui com 3 tracinhos que a gente geralmente costuma ler como idêntico, né? P de x é idêntico a Q de x, tá? São dois conceitos ali equivalentes na álgebra. Então, até a próxima aula.